É através de nossa imaginação que somos levados às profundezas de nossa alma, onde residem segredos sombrios, de personagens enigmáticos vivendo e cenários obscuros. Desde mansões assombradas até os becos mais sinistros das grandes metrópoles ou pequenas aldeias cujas histórias desvendam camadas de suspense e intriga. Prepare-se para ser envolvido por tramas complexas, onde cada reviravolta revela uma nova peça do quebra-cabeça. Dos arquivos policiais às sombras do sobrenatural, cada conto desafia suas expectativas e mantém você à beira do assento até o desfecho surpreendente. Enquanto os personagens enfrentam seus próprios demônios internos e perigos externos, os leitores são levados a uma jornada emocionante através do desconhecido. Prepare-se para desvendar enigmas, enfrentar o desconhecido e descobrir que nem sempre o que parece ser é a verdade. Mistérios Sombrios é uma antologia que desafia e encanta os amantes do mistério em todas as suas formas. Se você é um escritor de imaginação criativa, não perca essa oportunidade de escrever seu conto. A relação entre literatura e música é profunda e multifacetada, datando desde os tempos antigos até os dias atuais. Ambas compartilham uma base de expressão humana, explorando experiências, emoções e ideias. Muitas vezes, letras de música são poeticamente ricas, evocando imagens e sentimentos semelhantes aos encontrados na literatura. Da mesma forma, a música pode influenciar a criação literária. Nesse contexto, eu trouxe para o quadro Projetos Culturais dessa semana uma entrevista com o músico multi-instrumentista Mois Henrique para falar de sua relação com esses dois elementos da cultura contemporânea. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, e esse é o quadro Projetos Culturais. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade por estar nos recebendo aqui, Projetos Culturais, canal da ANE na rede, o TV. Muito obrigado, eu que agradeço a presença de vocês aqui, é uma honra estar falando com você, Orlando. Conta pra gente um pouco da sua carreira musical, desde o seu início e até os dias de hoje. Tá certo, eu comecei na música através de bandas marciais de colégio, mas nesse período eu já estava começando a ouvir rock com o pessoal da rua onde eu morava e tal. E aí logo me despertou o interesse em tocar em bandas e tal. E aí eu comecei tocando violão com 12 anos, aos 13 eu entrei na primeira banda, mas tocando contrabaixo, e aos 15 eu migrei para guitarra elétrica, né? E aí com 17 anos eu entrei numa primeira banda profissional chamada Necropsy, é uma banda de death metal, que é um estilo um pouco mais pesado para quem não é tão familiarizado com os subgêneros, né, do heavy metal. E nessa banda eu fiquei até 2013. Fui morar no exterior, morei 2 anos na Bélgica, fiz parte de bandas lá também. Depois voltei para o Brasil em 2017 e hoje eu estou trabalhando com, nesse meio período, sempre dei aulas de música, de guitarra, violão. E agora eu estou no projeto de lançar um disco instrumental, um disco solo, onde vai trazer um pouco dessa bagagem. Pela sua experiência, pelo que você contou aí pra gente, você é um músico já reconhecido nacionalmente, aqui no estado, na cidade de Goiânia, e nacionalmente e até internacionalmente pelas as apresentações que você já fez. Certo. Então, nessa cena musical goiana,
tocando rock, heavy, principalmente o heavy metal, né, que é o estilo que você mais executa, né? Como que é você conseguir esse êxito tocando heavy metal dentro de uma cidade, dentro de um estado que é basicamente o berço aí do sertanejo? Certo. É curioso, né? Muita gente, quando eu disse que eu gostaria de viver de música tocando esse estilo, alguns me chamavam de loucos, né? Achavam que isso é coisa de gente sonhadora. E assim, eu sempre acreditei na disciplina e o esforço, né? E a repetição. Então eu sempre tentei estar preparado para quando as oportunidades surgissem, eu pudesse agarrá-las com unhas e dentes, né? Então eu sempre fui um músico disciplinado no que se diz respeito à prática do instrumento. Então, porque na minha concepção é o seguinte, tocar bem não é mais que obrigação de um músico, né? E aí depois vem outras questões, relacionamento interpessoal, né? Chamado network, o profissionalismo que você executa os seus trabalhos, né? Pontualidade, entrega, prazo, né? Isso tudo conta no resultado final de um profissional. E eu acredito que, assim, o rock ele é um estilo que ele tem altos e baixos, mas ele sempre tem os seus fãs fiéis. E eu sempre acreditei muito nisso, que era possível você criar uma base, né, de admiradores do seu trabalho, queira chamar como fãs ou não, eu prefiro chamar de admiradores do trabalho da gente mesmo. E que se você for uma pessoa constante, né, e fizer com respeito, as coisas acontecem de uma forma positiva, né? Você é músico multi-instrumentista, você leciona, dá aula de vários instrumentos musicais e você compõe também. Sim, eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, que se você quiser deixar sua marca no mundo, você tem que fazer algo autoral. Né? Porque os donos de pubs, de bares, querem levar aquela música que as pessoas já estão acostumadas a ouvir. Porém, essa é uma maneira de você simplesmente ser mais um no meio da multidão. Com todo respeito, eu também faço isso, apesar de tudo, a gente precisa pagar contas, né? Então a gente acaba fazendo. Mas não é isso que eu acho que vai deixar a sua marca no mundo. Então eu dou muito valor para o trabalho autoral e eu componho desde, 14, 15 anos. E essa sua composição, porque você compõe letra, compõe música, não é isso? Uhum. Como que essa sua relação essa relação sua com a literatura enquanto você está compondo, né? Ou seja, o seu trabalho enquanto compositor, como é que é essa relação? Ela pode se dar de duas maneiras. Eu posso ter uma ideia musical e depois dela concebida, eu ter uma ideia de que assunto pode ser abordado em cima daquela harmonia, em cima daquela melodia. Então a música vem primeiro do que a literatura. Mas pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Você pode ter uma letra e através dessa letra, desse poema, você pode então ter ideias musicais. Aí é importante o repertório, né? Você ter domínio das ferramentas musicais para que você consiga expressar aquilo que o autor está descrevendo ali no texto. Você falou nos bastidores aí, na questão melopoética, é isso? Um elemento? Eu tive a oportunidade de estudar com a professora doutora Luana Torres, uma disciplina chamada melopoética. Que a melopoética nada mais é que o estudo entre as relações literárias e musicais. Como que se dá essa relação entre música e literatura? E aí a gente percebe que dentro desses dois polos, música e literatura, você tem aquela chamada literatura dentro da música. Por exemplo, um artista, um músico, ele pode ler um poema, ler um livro, se inspirar nesse livro, nesse poema, para compor a sua música instrumental, onde não há letra, onde não há poema, mas ele foi baseado, foi inspirado nesse poema.
Você disse no início da sua fala, você tocou na questão dos seus projetos pessoais. Fala um pouco desses seus projetos pessoais que você está por lançar aí em termos de produção musical. É o seguinte, eu tenho, desde 2021, 22, eu tenho trabalhado com mais frequência na questão das músicas instrumentais, e agora eu estou para lançar, vou iniciar o processo de gravação, né, que se inicia nos próximos meses agora, do primeiro disco solo. Maravilha. Com toda essa sua experiência, com toda essa vivência no meio artístico, que recado que você dá, tanto no aspecto da literatura e da própria música, que recado que você dá para o artista que está iniciando, seja ele iniciando na literatura como escritor ou ele iniciando na música como é o seu ofício? Legal. Eu acredito que, primeiramente, a pessoa precisa acreditar no seu trabalho e no seu potencial, né? E ir pela arte, primeiramente, não só pela parte financeira. A parte financeira é fundamental e é importantíssimo que você conheça os pilares de uma carreira de artista. Mas, antes de tudo, tem que ter o amor pela arte, porque é uma estrada árdua, difícil, mas muito compensatória. Então, se você tiver a disciplina de ser um trabalhador mesmo da arte, isso vai lhe custar umas horas, vai lhe custar uma vida inteira talvez, mas com perseverança eu acredito que é possível sim. Porque muitas das vezes as pessoas falam que viver de arte é impossível, que é coisa de maluco, mas eu acredito que não. Assim, se você fizer de forma organizada, é possível sim. E sempre que possível buscar a orientação de um profissional. Ouvir bastante quem já passou por essa estrada, né, e seguir esses conselhos, né, e não se deixar desviar por modas. Eu acredito que o mundo, ainda mais nesse mundo moderno, tendências é o tempo inteiro. Se você fosse deixar guiar por tendência, você nunca vai criar uma identidade, você nunca vai ter a sua identidade, né, dentro do seu estilo, seja de escrever, seja de compor. Então as pessoas precisam de constância, precisam saber quem você é, e isso só vai acontecer se você fizer de forma genuína. Para encerrar, se eu te pedir para tocar uma música para a gente, para aparecer aqui no Projetos Culturais, que música você escolheria? Eu vou tocar Cyber Hell, que é uma canção em parceria com a vocalista Aline Galvão, que vai estar presente nesse futuro disco aí. Cyber Hell, Moisés Henrique, Orlando Rodrigues, encerra Projetos Culturais. Valeu! Never seen against each other. We just along the
E hoje no nosso programa Canal da Anne, nós vamos falar um pouquinho sobre os tempos verbais. Isso mesmo. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Porque quando a gente usa tempos verbais diferentes, a gente enriquece a nossa escrita. Por isso é tão importante para você, escritor, aprender a usar tempos verbais diferentes para trazer emoções diferentes à sua escrita. Com isso você vai conseguir dar um engajamento e uma conexão muito maior entre personagem e leitor. E é isso que você quer, correto? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dois tempos verbais, que é o presente simples e o passado simples, e ver a importância que cada um deles tem para a sua escrita. E com isso você consegue trazer mais engajamento, como eu falei, você consegue trazer mais conexão e você faz com que o seu leitor entre na sua história e ele viva cada momento. Como por exemplo, nós vamos falar do presente simples. Mas o que é o presente simples? É a história vivida em tempo real, podemos dizer assim, aonde o leitor vai ver e vai entender tudo o que está acontecendo com o personagem ou os personagens em tempo real. Isso vai trazer para ele mais conexão com a história vai ficar mais dinâmica e você vai conseguir ter uma conexão melhor na sua história, com que você consiga amarrar todos os elementos e o seu leitor vai entender exatamente o que o personagem está vivendo, porque ele está vivendo em tempo real. É como se ele se conectasse com o personagem e vivesse com o personagem naquele momento. Isso faz com que o leitor viva as emoções, ele tenha o sentimento, ele consiga ver cada ação que o seu personagem está vivendo. Isso faz com que o leitor tenha uma imagem real da sua história por um todo e vai vivendo cada minuto da história junto com o seu personagem. É como se você realmente estivesse vivendo um reality show, onde você estivesse dentro desse reality show. Porque tudo que está acontecendo no momento presente da história, o leitor está conseguindo acompanhar. Já o passado simples, a gente vai estar falando de uma forma um pouco mais nostálgica. A gente vai estar trazendo uma reflexão e uma análise. Por quê? Porque quando você leva o seu personagem ao passado, você está trazendo para o personagem e para o leitor novas memórias, novos acontecimentos e muitas vezes vai fazer com que o personagem tenha um sentimento um pouco mais nostálgico. Já o seu leitor vai conseguir viver tudo isso. E muitas vezes ele vai conseguir entender até mesmo o que está acontecendo com o seu personagem no momento presente, porque ele viveu situações no passado. Então, quando você conecta o passado e o presente, ou o presente com o passado, você traz mais conexão também para o seu personagem e para o leitor, mas você consegue trazer uma forma mais sentimental para a sua história, porque você está mexendo com o passado, e com isso você consegue trazer também uma forma mais tradicional para trazer esse passado, porque você está usando o passado simples, e também você vai conseguir fazer com que tenha-se uma reflexão e uma análise de tudo que o personagem está vivendo. Isso vai fazer com que o leitor, no final, pare e reflita a mensagem que você, como autor, está querendo trazer através do seu leitor. Então, gente, é muito importante para a gente que escreve entender todos os tempos verbais e saber como utilizá-los na escrita. Porque quando a gente pesquisa e a gente entende cada tempo verbal e a gente quer trazer momentos mais nostálgicos, a gente quer trazer mais tensão, a gente quer trazer mais emoção, existem certos tempos verbais que podem nos ajudar muito nisso. Outra coisa bem interessante, que é uma dica à parte, que eu vou trazer aqui para vocês agora, é entender como usar os advérbios corretamente, porque eles podem ser valiosíssimos para a sua escrita. Isso mesmo, você precisa enriquecer a sua escrita. Entretanto, você tem que saber usar as palavras da forma correta. Você muitas vezes vai ter que procurar no dicionário o que significa cada palavra.
Gente, isso é muito comum pra gente que escreve, porque a gente não sabe muitas vezes o dicionário inteiro na cabeça. E a gente nem precisa saber. Mas o que você tem que entender e o que é muito importante para você como escritor é saber usar as palavras corretamente. Então, advérbios, verbos, adjetivos são ferramentas de escrita que a gente usa muito e que podem ajudar muito a enriquecer a nossa escrita se a gente usar da forma correta. Então, eu peço para você que se dedique um pouco mais a isso, que leia mais, que entenda mais o sentido das palavras, o que é sinônimo, o que é antônimo e como você pode enriquecer a sua escrita. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba se deparando com muitas gírias, muitas palavras mais coloquiais e tudo mais. Entretanto, quando a gente está escrevendo um livro, dependendo do gênero que a gente está querendo escrever, a gente tem que fazer essa pesquisa de laboratório para conseguir trazer mais sentimento, mais sofisticação e uma boa compreensão. Então, cuidado quando você está escrevendo. Como, por exemplo, você quer escrever que uma pessoa é top. Em vez de você botar top, bota sensacional, maravilhosa ou coisa do tipo. Pesquise palavras que vão enriquecer a sua escrita. Eu espero que você esteja gostando do nosso canal da Anne. Todas as semanas eu trago uma dica de escrita para você melhorar ainda mais a sua escrita e aperfeiçoar cada dia mais a sua narrativa. Continue nos acompanhando aqui na UTV. Todas as sextas-feiras, às 22 horas, temos o canal da Anne em parceria com a UTV. Eu vejo você a semana que vem. Tchau, tchau! Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Feliz aniversário. Obrigada. E eu sou escritor, Celso Poça Júnior, e sou editor na Editora Itapuca, com a Juliana. Eu era um executivo, eu trabalhei 32 anos com navios. E eu escrevia. Tentava escrever os domingos de manhã, depois fui escrevendo mais tempo. Que meu sonho era ser escritor de suspense. A minha trajetória como autor foi muito acima do que eu esperava. Eu lancei meu 15º livro ano passado e vou lançar agora em junho meu 16º livro. Eu estou muito contente. As maiores dificuldades que você vê nesse ramo editorial, Celso? Olha, no Brasil, o principal problema que eu sempre falo e estudo é a falta de escala. O autor brasileiro ele não é muito lido, ele tem que fazer uma tiragem menor, consequentemente o custo unitário é mais caro, consequentemente o preço de capa é maior, aí o leitor, o poder aquisitivo do leitor brasileiro, em média, não se compara com a Europa e Estados Unidos. Então há esse problema de escala. Então é uma coisa que você tem que resolver realmente a longo prazo, fomentando a leitura. Então eu acho que o principal problema do Brasil ser quebrado é essa coisa que diz o brasileiro não lê, ele lê. Se ele puder, ele lê. Mas aí ele esbarra nessa série de problemas preço, econômicos e culturais e que dificulta. Se o Brasil trabalhar melhor essa massificação e criar mecanismos que permitam uma escala maior, autores como eu, como você, como vários que estiveram aqui hoje conosco, o próprio índice de leitura no Brasil, que hoje é mais ou menos 4 livros por habitante por ano, que ainda é pouco, mas assim, isso daria um salto. Sim, eu acho interessante essa sua colocação, porque realmente, para você baratear e dar acesso,
realmente tem que aumentar a escala. Não, é verdade. Entendeu? E você acha que, assim, aqui no Brasil, o que a gente vê muito é o consumo realmente demais de livros internacionais que vêm de fora. Você acha que tem um certo preconceito, uma certa resistência, ou falta de conhecimento mesmo da população? Patrícia, boa pergunta, ótima pergunta. E eu penso muito nisso. Eu não chamo de preconceito, mas é uma preferência. Eu, por exemplo, eu mencionei, eu sou um leitor de suspense, em primeiro lugar. Sim. E escrevo suspense, escrevo livros policiais, escrevo espionagem, escrevo tramas históricas, escrevo em torno de teorias da conspiração, que eu gosto. Porque seus livros são detalhes, muitas vezes mistura uma parte histórica também ali, né? E para essas partes históricas e tudo mais, você faz essa pesquisa, você tem, assim, uma curiosidade mesmo para mim e para quem está nos assistindo. Você faz pesquisa e em relação à questão criativa, você tem algum ritual, você tem alguma coisa diferente? Eu dou muita importância a duas coisas. Eu observo muito, por exemplo, você pega um livro do Sidney Sheldon, da década de 90, e o livro do Sidney Sheldon recente, você jura que não é o mesmo autor. É verdade. O autor, ele tem um amadurecimento, claro. O Ken Follett, que é um dos autores que eu mais amo no mundo. Eu também você gosto. Pega um livro dele de 30 anos, ele fez 50 anos de carreira agora. Ele lançou o Buraco da Agulha. Ninguém me toca nos meus livros dele. Ele lançou o Buraco da Agulha há 50 anos, que é o livro um dos maiores da minha vida, por exemplo. Então, há um amadurecimento. E eu mesmo olho para o meu primeiro livro, que não tem tanto tempo, e eu acho, meu Deus... Respondendo a sua pergunta, eu dou muita importância a duas coisas. Técnica de escrita, como terminar um capítulo, como introduzir uma coisa, aquele negócio do cliffhanger, o plot twist, em que momento o livro vai dar virada. Com certeza. Que são clichês e chavões, mas que o leitor está esperando aquilo. E aí a segunda coisa, pesquisa. Como leitor, e eu sou exigente como leitor, se eu pego um livro que a pesquisa está muito mal feita, geralmente eu largo. É o único tipo de livro que eu largo, eu não suporto. Mas se o autor usa técnicas de escrita e faz uma boa pesquisa, ele vai estar sempre elogiado. E agora a gente fica com a palavra para deixar um recadinho para você, nosso querido, experiente, excelente escritor, também gosto muito. Deixa aí um recadinho para o pessoal que está começando. Olha, eu sempre digo o seguinte, isso não só em literatura, mas na música, na pintura. Quantos cantores espetaculares estão por aí, a gente não sabe. Quantos jogadores, quantos Neymares estão por aí? Quantos Rafael Montes estão por aí? Então, o que eu digo, tem um texto, não deixa na gaveta, como eu fazia, como outros faziam. Leva para alguém para publicar. Leva para alguém para ler, um leitor crítico. Então eu digo aos autores, fala com a Itapuca, fala com outras editoras. Hoje em dia existem ferramentas, tecnologia e recursos que permitem que uma tiragem menor não seja tão cara. Não é barato como a gente falou nos Estados Unidos. Mas não é tão caro. Dá para fazer tiragem de 100, de 50, de 200. Então, não há motivo para um autor hoje ficar com o livro na gaveta. Essa é a mensagem que eu passo. Olá, eu sou Edir Bertusali Novo, escritor e diretor da ANI.
Associação Nacional de Escritores e Editoras. Sabemos que, nesse momento, as águas do Rio Grande do Sul estão trazendo desafios imensos para muitas pessoas. As enchentes podem parecer avassaladoras, mas é importante lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, as luzes da esperança nunca se apagam. Sabemos que muitos de vocês estão enfrentando perdas e desafios inimagináveis, e é normal sentir-se sobrecarregado. Mas, dentro de cada um de vocês, há uma força incomensurável que pode superar até mesmo as tempestades mais poderosas. Lembre-se de que a adversidade não define quem vocês são, mas sim como vocês respondem a ela. Nesses momentos de dificuldade, é crucial manter a cabeça erguida e encontrar apoio na comunidade e nos entes queridos. Juntos, vocês são muito mais fortes do que qualquer inundação. Cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento e resiliência. A cada passo dado em direção à reconstrução, vocês estão mostrando ao mundo a incrível capacidade humana de se recuperar e se reerguer, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Lembre-se de cuidar não apenas das suas casas, mas também das suas mentes e corações. Permita-se sentir as emoções, busquem ajuda quando precisarem e lembre-se de que não estão sozinhos nessa jornada. À medida que as águas começam a recuar, que cada raio de sol quebrando as nuvens seja um lembrete do renascimento e da esperança. Este é um momento para se unir, para mostrar compaixão e solidariedade e para construir um futuro mais resiliente juntos. Não importa quão sombrio possa parecer o presente, lembre-se de que o amanhã sempre traz consigo a promessa de um novo começo. Mantenham-se fortes, mantenham-se unidos e, acima de tudo, mantenham-se esperançosos. Juntos, vocês vão superar essa tempestade e emergir mais fortes do que nunca. Faça a sua parte. Acesse paraquemdoar.com.br e contribua. Eu e todos os diretores da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, deixamos nosso carinho e solidariedade aos nossos irmãos gaúchos. Até a próxima semana.